Nossa, é a terceira pregação? Terceira? Acho que é a terceira pregação da série Ansiedade. E o nome da pregação de hoje é Ansiedade e Alegria no Senhor. Eu vou tentar mostrar como que estarmos felizes em Cristo é um dos caminhos para vencermos a ansiedade. Vamos lá, Filipenses 4:4. Lembrando que Paulo está na cadeia, está no corredor da morte. Paulo foi morto na cadeia, decapitado. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Na fé cristã, a alegria é uma promessa do Evangelho e também é um mandamento. Deus ordena que sejamos felizes. É uma ordem. Verso 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam conhecidos os vossos pedidos plenamente diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro e por aí vai. Verso 10. Alegro-me muito no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, no qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito com todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que muitas vezes se utiliza esse texto, posso todas as coisas, num aspecto mais positivo, no sentido, eu posso subir, escalar uma montanha, eu posso fazer grandes coisas, não acredito que esteja errado, mas você nota que o contexto aqui é o seguinte, eu posso tudo, eu posso inclusive passar necessidade e não perder a fé, eu posso inclusive me encontrar com a prosperidade e também não perder a fé, eu posso em qualquer circunstância manter a minha fé e não ser abalado, porque Cristo é a minha alegria. Esse seria o grande tema aqui do tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá. Antes de Paulo dizer, não andem ansiosos, Paulo ordena, alegrem-se no Senhor. E eu quero dizer hoje, quero mostrar para vocês hoje, como que nos alegrar em Cristo, como que nos alegrar no Senhor é um dos caminhos para que possamos vencer a ansiedade. Primeiro princípio, deuses menores te deixam ansiosos. Aquilo que é a sua fonte de alegria é o seu Deus. Mas se o seu Deus for pequeno, você será ansioso. Jesus Cristo ordenou o seguinte: se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que negar a si mesmos, sua família, seu dinheiro. Vocês vão ter que negar qualquer coisa, se preciso for, para me seguir. Um Deus, ele exige renúncia total, amor completo. A Bíblia ordena que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, ele é a razão da sua existência. Sem Ele, você não vive. É Ele quem alegra a sua alma. Porque então, muitas e muitas vezes, nós andamos ansiosos. Porque o seu filho, o seu emprego, o seu hobby, todas essas coisas são a razão da sua existência. São coisas que você diz, se isso aqui me faltar, eu não vivo. Se eu não tiver isso, como vai ser? Ou seja, quando você faz de qualquer coisa, coisas que Deus lhe dá, coisas que são boas em si mesmas, mas quando você faz dessas coisas, seja um filho, seja o trabalho, quando você faz dessas coisas a razão da sua existência, quando você diz, sem isso aqui eu não vivo, você está fazendo disso o seu Deus. E por isso você fica ansioso. Por quê? Porque é um Deus menor. Como assim, pastor? Primeiro, a gente tem que lembrar que só existe um Deus, não existem outros deuses, todos os deuses são invenções humanas. Mas, esse Deus menor que não existe, que você inventou, que pode ser o seu filho, que pode ser a sua família, que pode ser a sua saúde, que pode ser a sua própria vida, que pode ser o seu trabalho, a sua carreira, a sua loja. Enfim, é um Deus menor. É aquilo que você coloca a razão da sua existência, que você declara ser a razão da sua existência, que você coloca como fonte de sua alegria. Porque então, quando você coloca qualquer coisa que não o Senhor como razão da sua existência, você fica ansioso. Porque qualquer coisa
você pode perder. O ansioso não é aquele que diz assim, e se? E se? E se amanhã eu não tiver mais? E se amanhã ele for embora? E se amanhã? E se? Quando você faz de qualquer coisa a sua fonte de alegria, a sua grande fonte de alegria, é claro que você fica ansioso, porque você sabe que sempre há um risco de perder qualquer uma dessas coisas que eu acabei de citar aqui. Agora, quando você diz que o Senhor é a sua alegria, você sabe que Ele não é vencido por nenhuma vontade humana. Não há ninguém que possa subjugar a Deus. Um parente nosso, mesmo que ele queira, mesmo que ele seja honesto, ele pode nos abandonar por conta de doença, de fraqueza. Agora, Deus, Ele é invencível. Jesus Cristo, Ele é invencível, ninguém pode pará-lo. Não há uma vontade que seja maior do que a vontade dEle. Muitas vezes a gente vai para um lugar e diz, ou tenta ir para um lugar e não deu, e a gente diz, não fomos porque motivo de força maior. Não há motivo de força maior em relação a Cristo. Ele é a maior força de todas. Ele é o poder. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele subjuga todos os homens. Portanto, primeiro, por poder. Segundo, pelo seu próprio caráter. Ele nunca vai abandonar o seu povo. Sendo assim, apenas em relação a Jesus, nós podemos dizer, Ele nunca vai me deixar. Eu nunca vou chegar em casa e descobrir que Ele foi embora. Eu nunca vou chegar em casa e ter que acordá-lo, porque Ele teve um infarto. Isso nunca vai acontecer com Cristo Jesus. Ele é invencível, imortal, Ele é todo-poderoso e Ele ama o seu povo. Ama o seu povo. O ansioso diz, e se? Isso não existe com Jesus. E se Jesus me deixar? E se a vontade de Jesus não se cumprir? Isso não existe. Se o seu emprego é tudo para você, ele é a sua fonte de alegria. Perdê-lo significará uma desgraça total para você. Se a sua família é a sua fonte de alegria, perdê-la é o seu fim. Por isso, então, tendemos a ficar ansiosos quando depositamos a nossa esperança em qualquer coisa que não Cristo, porque sabemos que todas essas coisas são deuses menores, são deuses fracos, que não podem se garantir como o nosso Deus pode. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Ele pode garantir isso. Ninguém mais pode dizer isso. Nenhum homem pode, nenhum homem. Se a sua vida for a coisa mais preciosa que você tem, então você ficará apavorado diante do perigo de perder a vida. Em Apocalipse 12, 11, Apocalipse descreve assim os crentes vencedores. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles não amaram a própria vida, porque eles amavam a Deus acima de todas as coisas. Tudo pode ser perdido. Em relação a qualquer coisa, a gente pode dizer, e se amanhã isso não estiver mais aqui? E se amanhã não tiver mais liberdade? E se? Tudo. Paulo não tinha liberdade, Paulo não tinha dinheiro, Paulo não tinha amigos, Paulo não tinha nada. Paulo está preso. Todos o abandonaram. A única coisa que Paulo tinha era Cristo. Era Cristo. Então, em primeiro lugar, deuses menores te deixam ansioso. Se você colocar a sua fonte de alegria em qualquer coisa que não o Senhor, você andará ansioso, porque você sabe que em relação a todas as coisas e pessoas, sempre é possível que amanhã essas coisas, essas pessoas não estejam mais conosco. Segundo, gratidão a um Deus suficiente nos acalma. Gratidão a um Deus suficiente nos acalma. Aqui, Paulo diz, alegrem-se no Senhor, não andem ansiosos. E depois ele vai dizer assim, mais uma vez no verso 10, eu me alegrei muito porque vocês renovaram o seu favor a meu respeito, ou seja, enviaram dinheiro para Paulo. E aí Paulo diz assim, eu não digo isso por necessidade, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Como que ele pode estar contente em toda e qualquer situação, mesmo quando falta dinheiro, como ele diz aqui? Ou mesmo quando falta liberdade, que é o caso dele em Filipenses? Porque Cristo é tudo para ele. Porque Cristo é a razão da vida dele.
ele tem a crença de que Cristo é suficiente, não importa o que aconteça. Tá, de como isso acontece de maneira prática? Primeiro, uma das promessas do Evangelho, e essa promessa é para todos, é de alegria. Essa é uma promessa do Evangelho. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Malaquias está profetizando sobre o dia do Senhor. E ele diz que o dia do Senhor será dia de desgraça para os ímpios. E aí ele diz o que será para os crentes. Mas para vós outros que temeis o meu nome, e aqui é Deus falando por meio da boca de Malaquias, desculpa. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O dia do Senhor, o dia da salvação do Senhor para o seu povo, diz ele, será dia em que vocês vão saltar de alegria. Essa é uma das promessas do Evangelho. Jesus Cristo disse isso, que eu vim para trazer vida, e não apenas vida, mas vida em abundância. É promessa do Evangelho. Consolo. É promessa do Evangelho. Paz na alma. Paz na alma. Cristo prometeu isso. Mesmo em meio àquele ambiente de perseguição, ele prometeu que o Espírito Santo viria, e um dos nomes do Espírito Santo é o Consolador. Ok. O ansioso diz, se eu perder isso, eu não vou ter alegria. O crente declara, se eu perder isso, Deus vai me dar aquilo. Se eu ficar sem isso, Deus, de alguma maneira misteriosa, milagrosa, miraculosa, Ele vai me sustentar. Se o ansioso diz, eu não sei o que vai ser de mim se eu perder isso, o crente, entretanto, declara, Cristo me é suficiente. Ele prometeu que vai ser consolo para a minha alma. Como diz o salmista, de banha de gordura farta-se a minha alma, não o estômago, a alma. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai me consolar e Ele vai alegrar o meu coração. Essa é a crença do crente. Lembra também de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui. Lembra o que eu acabei de falar e eu tenho falado aqui? As palavras do ansioso são, e se? Ou, ainda que. Olha, pode ser ainda, e se eu perco, e se eu perder, e se eu perder. Mas a palavra do crente aqui é, ainda que eu perca. Ainda que eu não tenha isso, não tenha aquilo, ainda que todos me abandonem como abandonaram Paulo, ainda assim eu sei que de alguma maneira miraculosa, o Senhor, Ele vai alegrar a minha alma. O Senhor me é suficiente. O Senhor me é suficiente. A gratidão, esse espírito grato e confiante em Deus, de que Deus há de nos sustentar. Muitas vezes você fica profundamente preocupado com um negócio. Você pensa assim, e se eu perder, e se eu baixar o meu salário? Se eu não tiver o recurso, aí eu não vou mais comer essa carne. Eu não vou ter mais esse carro. Aí esse carro e essa carne se tornaram um ídolo para você. Você fala, sem uma carninha com gordura no final de semana, eu não vivo. Se eu não tiver isso, se eu não puder fazer um churrasco, eu não vivo. E aí a gente lembra de novo de Deuteronômio. Lembra-te pelo caminho pelo qual te deixei passar no deserto, te deixei passar fome, para que vocês soubessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, essa gratidão a Cristo em saber, Senhor, eu não sei o que eu vou enfrentar, ainda que eu enfrente o pior. De alguma maneira, o Senhor vai me sustentar, e eu serei grato no pouco ou no muito, e aí então eu sei que a minha alma vai ser farta, mesmo que o meu estômago esteja na sequidão. Terceiro, desapego a coisas frágeis nos acalma. Desapego a coisas frágeis nos acalma. Uma definição de se alegrar no Senhor, de fazer do Senhor a nossa fonte, está aqui, ó. Paulo, 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem.
porque a aparência deste mundo passa. Ao longo da história, sempre existiram aquelas teorias de que o segredo da felicidade era não amar nada. O budismo prega algo mais ou menos assim. Não ame nada. Porque se você não ama nada, você não se apega a nada, você não tem como ficar triste. O sofrimento é justamente a ideia, dizem eles, de que você ama alguma coisa. Se você ama, então se você perde, você fica triste. Então, seja zero em relação às coisas, não seja completamente neutro. É óbvio que não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, case, como se não casasse. Compre, como se não comprasse. Paulo, aqui, ele está dizendo o seguinte, case e ame a sua esposa. Afinal de contas, ele ordenou isso em inúmeras outras passagens. Ame a sua esposa, mas lembre-se que amanhã pode ser que ela não exista mais. Compre e fique feliz quando você comprar. Como ele está dizendo aqui, ó, eu fiquei muito alegre quando vocês enviaram dinheiro para mim. Então, compre as coisas e fique feliz, agradeça a Deus, usufrua essas coisas. Mas lembre-se, pode ser que amanhã elas não existam mais. Pode ser que amanhã você não tenha mais nada disso. Então, ou seja, é quase como se ele estivesse dizendo assim, apegue-se desapegando. Ame não amando. Seja intenso no amor, mas sempre sabendo, pode ser que amanhã tudo isso vire pó. Tudo isso vire pó. Por exemplo, Jesus disse, não amontoem tesouros aqui nesta terra, onde os ladrões escavam e roubam, e a ferrugem corrói. É claro que Jesus Cristo não está proibindo que você tenha dinheiro, que você poupe. Isso iria contra toda a sabedoria do Antigo Testamento, principalmente Provérbios, e principalmente visto na vida de José. Mas o que ele está dizendo é, não coloque o seu coração nessas coisas. Não pense que é isso que vai lhe trazer segurança. Não vai, não vai. Não vai. Em Timóteo 6:7, Paulo diz assim, exorta os ricos que não confiem na instabilidade das riquezas. Porque muitas vezes a gente anda ansioso, porque a gente deposita a nossa esperança em algo que é instável, que é o dinheiro. O dinheiro é instável, você pode tê-lo hoje, pode não ter amanhã. Mas não apenas o dinheiro. Muitas vezes você está instável aqui, ó, em suas emoções, porque você está fincado em um terreno instável. A sua fé está depositada em coisas instáveis. Você está em cima de coisas instáveis. Por isso, a sua alma também é instável. Você põe a sua fonte de esperança e de alegria no dinheiro. Você põe a sua fonte de esperança e de alegria numa pessoa. Aí, então, essas coisas são instáveis. Essas coisas são instáveis, elas mudam toda hora. Um dia gosta de você, depois não gosta mais. Um dia está com você, depois não está mais. O dinheiro é assim também. Então ele diz, ora, se você depositar a sua esperança em coisas instáveis, é óbvio que vocês também ficarão instáveis. E se eu perder a casa na praia? Deus vai trazer um ventinho na sua alma de outro jeito. E se o fulano não estiver mais comigo? Deus vai te consolar de outro jeito. Mas e se morrermos? Aí você vai estar com Cristo. Sabe como que qual é a perspectiva cristã em relação ao nosso Deus? Lembra daquela parábola que Jesus contou sobre o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a um homem que negocia pérolas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, ele vende todas as outras. Ele abre mão de todas as outras para adquirir essa pedra de grande valor. E é claro que Cristo está dizendo que Ele é essa pedra, essa pérola de grande valor. E é assim que nós devemos viver, amando o próximo, apegando-nos ao próximo, na mesma intensidade que somos desapegados, sabendo, olha, amanhã pode ser que você não esteja mais aqui. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu tento ensinar isso para eles. Vocês podem viver sem mim. Vocês podem viver sem a sua mãe. Vocês podem viver sem dinheiro.
Vocês só não podem viver sem Cristo. Só sem Cristo. Tudo mais vocês vão superar. Qualquer perda, qualquer limitação, vocês vão superar. Se vocês tiverem uma fé firme em Cristo Jesus, de maneira miraculosa, Ele há de sustentar vocês, Ele há de suprir vocês em todas as coisas. Em todas as coisas que nós precisamos para cumprir a vontade de Deus e para chegarmos até aquele dia em que nos encontraremos com Ele e ouviremos dele. Vocês foram fiéis no pouco, agora eu vou colocar vocês no muito. Essa é a perspectiva cristã. Alegrem-se, diz Paulo, alegrem-se no Senhor, perto está o Senhor, e aí ele diz, não andem ansiosos. Alegrem-se, depois ele diz, não andem ansiosos. Se depositarmos a nossa esperança toda em Cristo, se tivermos a convicção plena, e é dele, eu vivo sem qualquer pessoa ou qualquer coisa, eu não vivo sem ele. Ele é o meu sustento, ele é a minha alegria, ele é a minha fonte, ele é a minha esperança, ele é a razão da minha existência. Jesus Cristo não é algo que a gente acrescenta para a vida ficar melhor, ele é a minha própria vida. É essa crença que nos livra de vivermos ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade é o medo da perda. E se der errado? E se não der para fazer mais isso? A gente faz outra coisa. E se o fulano não estiver comigo? Mas Deus vai enviar o Beltrano. Mas e se esse emprego der errado? Deus envia outro. Mas e se eu não tiver dinheiro? E se enfrentarmos circunstâncias difíceis? Aí ele faz o milagre de fazer com que a sua alma transborde de alegria, mesmo em períodos de sequidão. É essa crença, essa fé que acalma o coração do crente. É a certeza de que Deus é conosco, não importa o que aconteça. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Se o ansioso diz, e se? O crente declara, ainda que. Ah, e se eu perder? O crente declara, ainda que eu perca, eu ficarei de pé, porque o Senhor vai me sustentar. Você crê? Vamos ficar de pé?